Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui com meu cabelo longo de momento de isolamento social, um oferecimento de coronavírus para todos nós. Esse é o look do ano, cabelos compridos. Não sei mais onde colocar ele, já era pra eu ter cortado. Enfim, estamos lidando com isso. Existe um vídeo que vocês me pediram muito em vários momentos ao longo dos anos, e agora quando eu pedi sugestões de vocês de vídeos pra fazer durante o mês de abril, ele voltou a ser pedido. E lá vou eu fazer então, como vocês viram pelo título, o vídeo de como ler mais, ou hábitos de leitura, ou como eu leio tantos livros, ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre fui um pouco reticente de fazer esse vídeo porque me parece que essa é uma questão muito pessoal, que não tem exatamente uma receita e que qualquer coisa que alguém fale assim você vai ler mais. Me parece um discurso meio de lorota, assim. Mas enfim, o vídeo no fundo é pra eu falar mais ou menos como eu faço e esperar que isso talvez ajude alguém. Mas lembrando que somos todas pessoas diferentes, a gente vai lidar com as coisas de jeitos diferentes e vamos ter hábitos diferentes, isso é ótimo. De novo, eu vou contar coisas de como eu prefiro ler, como eu prefiro fazer isso, mas de maneira alguma eu acho que eu tô fazendo a única coisa certa. Não tem um jeito certo, cada um é cada um e de maneira nenhuma isso que eu vou falar em detrimento de outros jeitos de encarar tudo isso. Enfim, esse é o aviso que eu queria dizer. Bom, eu tava pensando nos meus hábitos e nas dicas que eu poderia dar pra vocês. Eu até fiz um esqueminha aqui no computador. Eu percebi que eu encaro duas categorias de livros de jeitos muito diferentes, então eu queria fazer essa distinção desde o começo. Eu tenho livros que eu tô chamando aqui livros de obrigação e livros de diversão. Os livros de obrigação que eu tô dizendo aqui são livros que eu preciso ler para uma data específica e que geralmente a necessidade de ler eles está vindo de fora. Então são livros que eu leio ou para o mestrado, né, quando eu estava fazendo mestrado, para a faculdade, e livros que eu leio para trabalho, então que eu tenho que escrever resenha, fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Então são livros que têm um prazo, né, eles têm que ser lidos até um determinado momento. Na verdade eu gosto muito de estudar livros e eu gosto muito de, eventualmente, às vezes, trabalhar com livros também, então de certa forma diria que é uma obrigação muito feliz na minha vida, mas ainda assim, né, eles têm um prazo, eles têm ali uma outra questão para ser lida. Esse tipo de livro são os livros que eu coloco algum tipo de meta. Eu sei que a questão da meta ajuda muito os leitores e tem muitos leitores que fazem metas de páginas para ler por dia, e se é assim que você funciona, ótimo, vai lá. Eu pessoalmente prefiro não fazer isso para os livros que eu tô lendo por diversão, a gente já vai falar sobre eles também. Mas metas podem ser uma boa ideia. Pra mim, é uma coisa que eu uso para leituras que têm um prazo certo, definido. O que eu faço é o seguinte: a partir do momento que eu sei que eu preciso ler o livro, eu vou dividir o número de páginas da obra pelo número de dias que eu tenho que ler, e eu vou lendo. É claro que quando a gente pensa num semestre da faculdade, eu não começo a ler todos os livros ao mesmo tempo, eu vou lendo eles sempre perto dos prazos, até porque fica mais vivo na cabeça para discussão, para prova, para trabalho, para o que for. Mas desde que eu começo a ler até o dia final, eu vou ter o número de páginas do livro. Então, se o livro tem 200 páginas, eu tenho 10 dias para ler, 20 páginas por dia eu termino de ler o livro. Isso é para ter uma ideia do andamento. Então, eu sei que se eu não ler 20 páginas hoje, por exemplo, talvez amanhã eu tenha que ler 40 para conseguir manter ali uma velocidade possível e não ter que ficar acordado uma madrugada inteira lendo o livro antes do momento ali específico, né? Não necessariamente eu consigo ler todo esse número de páginas no mesmo, né, nessa velocidade específica, mas é para ter uma ideia do que está acontecendo e como que vai ser, se eu vou dar conta. Então metas é uma coisa que eu uso, mas eu uso só para esses livros de obrigação. Indo para os livros de diversão, eu em geral gosto de deixar a coisa mais livre. É o meu momento de diversão, eu vou ler na velocidade que for, o livro que for, do jeito que eu quiser, no horário que eu quiser, aonde eu quiser. E, enfim, eu fiz uma lista de coisas que eu acho que
eu não exatamente forcei, não foi assim uma coisa tão... Enfim, eu acho que são coisas que podem ajudar. A principal delas é a primeira que eu vou falar, que é uma questão de prioridade de tempo. Com isso eu quero dizer o seguinte, a gente pode fazer muitas coisas com o nosso tempo livre. E vários hobbies diferentes, várias coisas diferentes para as quais a gente quer se dedicar. E são todas muito válidas e muito legais. Eu diria que ler provavelmente é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de aprender outras línguas, eu gosto de assistir filmes, uma ou outra série de vez em quando. Então tudo isso entra ali no nosso contabilização de tempo livre, assim. De novo, eu não gosto de colocar regras no meu tempo livre, eu gosto de deixar ele livre e fazer o que eu quero fazer quando eu quero fazer, quando eu posso fazer isso. Mas uma coisa que eu percebo é que às vezes a gente tem uns tempos meio mortos. Por exemplo, e aqui de novo a gente falando de hábitos pessoais, quando eu usava muito o Twitter e o Facebook, eu ia passar horas olhando as coisinhas, e quando eu saía, eu não necessariamente achava que aquilo tinha sido um tempo bem gasto, ou que eu tivesse aprendido, ou que eu estivesse feliz, ou enfim, eu saía tipo, putz, perdi 2 horas fazendo isso. A mesma coisa quando eu tinha TV, e às vezes você liga num canal e entra num looping de assistir qualquer coisa que tá passando, às vezes nem sendo uma coisa que você gosta tanto, ou que você esteja com vontade de ver naquele momento, mas é o que tá passando e você tem esses tempos mortos. O que eu diria é pra gente tentar prestar atenção nesses hábitos. Agora, eu não tenho mais Twitter, eu basicamente não uso Facebook, não tenho TV, faz anos que eu não tenho TV. E tirar dos nossos hábitos as coisas que a gente não gosta de fazer. Talvez não seja, talvez você adore ficar no Facebook e tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Mas perceber no nosso dia aquilo que faz a gente perder tempo sem que aquilo seja necessário, que você não gosta de fazer aquilo. E colocar nesse tempo hábitos, atividades em geral que você gosta de fazer. E eu diria que eu acho que é a principal coisa. Se você quer ler mais, você tem que ler mais. Não tem assim um milagre ou alguma coisa que vai mudar tudo. É você de fato dedicar mais tempo para ler ao invés de fazer outras coisas. Então, no fundo, é uma questão de você priorizar seu tempo. E se ler mais é uma prioridade para você, porque não precisa ser, mas se é uma prioridade para você, faça mais isso. Eu acho que essa é a grande dica, é a dica de ouro, assim. Mas vamos lá. Outra coisa que eu acho que ajuda muito é ler o que a gente gosta. Eu acho que é outra dica meio óbvia, mas tem essa discussão, né? Se as pessoas gostam ou não gostam de abandonar livros. Eu sou muito tranquila para abandonar livros, eu acho que eu tô ficando menos paciente, inclusive. Eu acho que se antes eu insistia assim, um pouco mais, hoje em dia deu ali uns capítulos, eu não tô gostando, eu não termino mais de ler. E a verdade é que se você tá empolgado com um livro, por qualquer motivo que seja que o livro esteja te deixando empolgado, você vai querer ler mais. E se você tá desempolgado com determinado livro, você não vai querer ler mais. Então é uma coisa que ajuda bastante, ler o que a gente gosta. E isso ajuda a gente também um pouco a pensar nossos hábitos de consumo, de pensar por que a gente compra determinados livros. Isso, claro, né? Quem coleciona livros e quer ter livros e edições em casa é outra pira. Mas se a gente está comprando livro para ler, de fato, às vezes comprar aquela edição linda daquele clássico maravilhoso, mas que você talvez não tenha muita vontade de ler, não seja o caso, né? Talvez valha a pena a gente gastar mais dinheiro com os nossos autores favoritos, com livros que a gente realmente está empolgado para ler. Então essa eu diria que é uma dica importante. Bom, outra dica importante, eu sempre gosto de ter um livro comigo e quando dá um tempinho eu leio. E por tempinho eu digo o tempo do ônibus, eu tô lendo. Às vezes, se sobra um tempinho entre almoço e o primeiro compromisso da tarde, eu também leio. Sabe, esses momentos que às vezes parece que é pouco tempo, mas eu fico pensando se eu posso ficar 20 minutos lendo,
ou 20 minutos olhando para fora da janela do ônibus, eu provavelmente vou ficar 20 minutos lendo. E às vezes eu tô cansada e não leio e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é um jeito da gente aproveitar momentos diferentes do dia também. E atrelado a essa dica, uma dica de formato dos livros. E aqui vai para algumas ideias. Por exemplo, se a gente tem tempos curtos para ler, talvez escolher um livro de poesia ou um livro de contos que tenham textos mais curtos encaixe melhor do que você carregar um livro que é num fôlego só, um Saramago da vida, que vai ser difícil fazer pausas, por exemplo. Outro exemplo seria você talvez não escolher um calhamaço para levar para fora de casa, porque vai ser pouco prático você carregar um livro gigante o dia inteiro por aí. Um livro menor faz mais sentido. E também entra numa discussão sobre outros formatos não de papel impresso, né? De carregar um Kindle, de usar o Kindle no celular, ou audiobooks, de você pensar qual é o jeito mais fácil para você ter literatura com você e consumir literatura com você durante o dia. Isso depende muito da sua rotina, do jeito que você vive, o que você faz, mas de pensar como todos esses gêneros e formatos diferentes podem te ajudar a encaixar literatura na sua vida. Depois disso, rotina. Eu acho que ajuda um pouco. Por exemplo, a gente aqui em casa sempre lê antes de dormir. Não que a gente nunca lê em outros horários, às vezes a gente também lê em outros horários, mas todo é um hábito. Antes de dormir a gente lê um pouquinho. Às vezes lê meia página e dorme, às vezes lê mais e tudo bem. Mas pensar em momentos da sua vida, né? A Mari Del Chico tem um projeto de ler poesia no café da manhã, por exemplo. De criar então esse momento do dia que você sabe que é o momento que você vai ler. Pode ser uma ideia também de criar esse hábito e de ter o livro para ler esse momento também. Aliás, uma coisa que pode ajudar também é você... Isso depende, pessoas diferentes, mas às vezes se você tem mais de um livro em andamento. Por exemplo, você lê lá a sua poesia de manhã junto com a Mari e depois você leva um livro de contos e antes de dormir você lê um romance, sei lá, alguma coisa assim. Mas de não necessariamente precisar ler só um tipo de livro o tempo todo também pode ser uma ideia. Por fim, minha última dica seria que uma coisa que me motiva muito a ler mais livros é falar sobre livros. E daí aqui eu digo tanto de falar com amigos, de falar em vídeo, falar comigo nos comentários e de qualquer outro youtuber, de qualquer conta do Instagram, blog, enfim. Ter algum tipo de grupo de discussão de livro, que você tenha um livro para ler todo mês, ou participar de algum clube do livro, de participar, enfim, de aula de literatura. Tem muita aula legal de literatura na internet. Mas todas essas chances que a gente tem para conversar sobre livros, de ir num evento com o autor e coisas assim, são coisas que fazem com que a gente se sinta mais motivado a ler, porque isso também vai ser uma coisa social, também vai ser... vai sair só da gente com o nosso livro, né? E também é uma chance legal, eu acho, de ler e de, inclusive, entender outras coisas das obras que a gente está lendo, né? Eu acho muito legal ir em clube de leitura, por exemplo, porque eu sempre acho que sai da discussão coisas que eu não tinha percebido do livro sozinha, e eu acho isso muito enriquecedor enquanto processo, assim. E é isso, pessoal, é mais ou menos isso que eu faço. Não sei se essas são dicas realmente válidas ou que ajudem vocês a alguma coisa, mas eu acho que é mais ou menos isso, gente. Se vocês querem ler mais, leiam mais. E se vocês não querem, tudo bem também, não tem problema nenhum com isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E caso vocês tenham mais alguma dica nos comentários, também podem deixar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.